Gratidão. Gratidão, a bênção e a graça de poder estar aqui, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, realmente lá no Paquistão, na Turquia e na Nigéria, que o Espírito Santo possa enchê-los, o pastor Isaías e todos os missionários que estão nesses lugares. Então vamos compartilhar hoje essa palavra que tem o tema de igreja se reunindo e evangelizando. A vontade de Deus é que nós possamos ser uma igreja de 3.000 pessoas. Talvez pareça que seja difícil, né, pela quantidade de pessoas, mas na verdade nós precisamos nos tornar uma igreja forte. Porque quando nós nos tornarmos uma igreja forte, então automaticamente acontecerá a evangelização. E aonde há uma igreja forte, não há destruição. Então, em todos os países que o pastor Isaías está passando, e também aqui no Japão, nós identificamos que lugares que tem igreja não acontece destruições, né, naturais. Então, por isso, a Igreja Missionária Evangélica precisa se tornar igrejas fortes para que todas essas destruições possam parar. Então, como nós, como igreja, podemos... o que nós podemos fazer? Primeiro, nós precisamos adorar o Senhor com uma adoração viva. Precisamos ser essa adoração viva. Quando nós lemos em Atos 2:42, está escrito: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Desta forma, aqui está escrito apóstolos, mas hoje na nossa era é pastores. Então, eles sempre escutavam o ensino dos pastores. Isso significa que a adoração deles era bem sucedida. E após isso, eles repartiam o pão. Isso significa eles tinham comunhão, eles faziam fórum. Então, para nós também, a graça, né, a bênção é que nós possamos ter uma adoração sucedida. E você está aqui hoje reunido, isso também é graça de Deus. Porque quando você vem e adora o Senhor e faz uma adoração bem-sucedida, isso significa que você terá vitória. E nós, como igreja, precisamos adorar ao Senhor e tomar posse dessa palavra de Gênesis 3:15. Porque aqui está escrito que Deus falou que porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a sua cabeça. Nós precisamos tomar posse dessa promessa. Nós recebemos a autoridade. A autoridade. E durante esse culto que você recebe essa autoridade, Jesus te deu autoridade no céu e na terra para repreender Satanás. Eu sei que muitos aqui tiveram a experiência de uma batalha espiritual. Mas o momento de adoração é um momento que você vem e coloca tudo diante de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, está escrito:
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, tudo o que você está carregando, tudo que é seu, coloque diante de Deus durante esse culto de adoração. Todas as suas lutas que você teve durante a semana, coloque diante de Deus nesse momento de culto de adoração. Entregue para Ele. E também, se você está sentindo incredulidade nesse momento, coloque diante de Deus nesse culto de adoração. Então confie em Deus em todas as coisas. E peça para Deus, Deus, eu quero escutar a tua voz. Isso é a adoração, isso é um culto. Porque quando você vem aqui, você toma posse dessa palavra, então o Espírito Santo te enche. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Toda vez que você toma posse dessa palavra de Deus, você fica cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, então você é fortalecido. E então a palavra do Senhor nesse momento começa a se cumprir na tua vida. Lá em Atos, capítulo 2, do 16 ao 18, está escrito assim: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Isso foi uma promessa de muitos anos atrás que o profeta Joel falou. E então, essa palavra do profeta Joel estava se cumprindo aqui, durante esse período aqui que foi escrito Atos. E eu sei que muitos que estão aqui escutaram palavras por muito tempo. Que você saiba que tudo o que você tem pedido para Deus, ele se cumpre no momento em que você vem aqui no culto de domingo para escutar a voz de Deus. E para você saber que é tão importante esse momento de culto, de adoração ao Senhor. E também, durante o culto de adoração, é o momento em que todos os teus problemas são resolvidos. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3 ao 5, está escrito: uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então, quando nós vamos andando assim, parece que aqui está escrito que as colinas serão aplanadas, os terrenos acidentados serão
se tornarão planos, certo? Então esse caminho que parece que está cheio de buraco, Deus faz com que ele se torne plano. Então caminhar nesse caminho que está acidentado é muito sofrimento, não é verdade? Mas quando você toma posse da palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, ela começa a se cumprir na tua vida. E ele faz com que esses terrenos acidentados se tornem planos. Ou seja, ele soluciona os problemas da tua vida. Para você saber que a palavra de Deus tem poder. Quando a palavra de Deus começa a se cumprir na tua vida, os teus problemas começam a sumir. Por quê? Porque isso começa a se tornar resposta de Deus. Essa palavra é muito poderosa. Por isso, lá em Isaías 40, versículo 8, está escrito: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Essa palavra que tem poder, nós estamos aqui nos domingos reunidos para escutá-la. Então, que você possa escutar no domingo essa palavra e que você possa contemplá-la durante segunda-feira até o sábado. Então isso significa, 2, personalizar a palavra de Deus para você. Trazer ela para se tornar tua palavra. Então, personalize a palavra. A palavra de Deus que você escuta no domingo, toma posse para você. Personaliza ela para você. Então, se concentre nela e você pode fazer fórum, você pode fazer um devocional, você pode depositar tempo, né, meditando nessa palavra, e então ela vai se tornando tua. Então, é importante você ter esse momento de concentração e de compartilhar. Por que nós temos que ter esse momento de concentração? Porque Satanás existe. Satanás, ele está trabalhando fortemente, imparável, para roubar essa palavra de você. Lá em 1 Pedro 5, do 7 ao 9, está escrito assim. 1 Pedro, capítulo 5, do 7 ao 9. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, o diabo, ele está permanentemente tentando te destruir. Principalmente aqui dentro do Japão. Por isso, você precisa saber que Satanás existe. E para vencê-lo, você precisa tomar posse da palavra de Deus. E dentro disso, o mais importante é ter um momento em que você se coloca diante de Deus. Entrega. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, dentro de vocês, eu sei que você tem o seu próprio pensamento, seu próprio desejo, sua própria vontade.
Se isso for algo que tem parte com a fé, tudo bem. Mas existe sim uma resistência ao evangelho e a fazer a vontade de Deus. Então, se você tem esses seus próprios pensamentos, muitas vezes, se você escutar a palavra do pastor Isaías, você vai falar, eu penso diferente, e aí você começa a sair. E aí, talvez, o que você escutou aqui não bate com o teu pensamento, e aí pode ser que você seja roubado também. Nós precisamos receber a palavra de Deus genuinamente. Principalmente no momento da adoração. Você precisa entregar para o Senhor todos os teus pensamentos, todos os teus critérios. Sabe, você precisa, eu sei que você tem os seus próprios desejos, mas durante o momento da adoração, você precisa entregar tudo para Deus. E fale para Ele, Deus, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ouvir a Tua voz. Para que eu possa obedecer a Tua palavra. E então, quando você consegue ter esse pensamento, então essa palavra de Gálatas 2:20, ela se cumpre na tua vida. Talvez dentro de alguns de vocês aqui, você está dentro de problemas, você sabe, tá com problemas no seu trabalho, nada dá certo, mas que você possa entender que você é abençoado por causa disso. Mas por que você é abençoado se está dando tudo errado? Porque esse é o momento em que você tem que baixar, você tem que se entregar. Você veio se esforçando, fazendo tudo com a tua força, deu tudo de si, né? Colocou todo o teu orgulho ali, todos os teus pensamentos, todo o teu conhecimento. E aí, quando bateu, né? Veio aquela parede que não te deixa mais seguir. Esse é o momento de você se render ao Senhor. Não é para você sentir derrotado nesse momento, mas é um momento de você olhar para cima e perguntar a Deus o que é para eu fazer. Vamos supor que tua empresa faliu. Mas você tem que olhar não para isso, mas Deus, o que o Senhor quer? Eu vou me entregar para ti. Eu coloco tudo diante de ti. Sabe? Sabe por quê? Porque dentro de cada um de nós, o Senhor Jesus vive. É um momento onde Ele te leva para que você seja somente Cristo. É um momento em que Deus te leva para que Ele se torne o Senhor da tua vida. Não é... O que importa não é se foi bem sucedido ou se foi mal sucedido, mas se Jesus é ou não o Senhor da tua vida. Então, que cada um de nós possamos, nessa semana, nos colocar num posicionamento de somente Cristo. Deus, me deixa nesse lugar. Me deixa ouvir a tua voz. E ouvir e tomar posse genuinamente para dentro do teu coração a palavra que Deus está falando hoje. E então, para você entender que o momento de adoração é muito importante, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
O Senhor, ele já se alegra só de ver nós reunidos aqui, juntos. Deus, ele se alegra quando nós nos reunirmos e queremos ouvir a voz dele. Só disso ele já se alegra. Mas é muito importante você fazer com que essa palavra se personalize na sua vida. Não é uma palavra que, eu escutei do pastor Seigo. Não, que você medite, tome posse dela para que se torne sua palavra. Por exemplo, na semana passada, quando eu escutei a palavra da semana passada, eu tomei posse. Tomei posse da palavra que o pastor Isaías falou. Que muitas pessoas que estão com depressão, elas vivem dentro de vingança, de sentimento de ódio, de sofrimento na alma. E então Estevão, quer dizer, ele recebe, né? Ele vai com esse sentimento de Marte, de se entregar. E ele estava ali sendo apedrejado pelas pessoas, mas ele não teve ódio e nem sentimento de vingança, pelo contrário, ele perdoou e orou pelas pessoas, pelo pecado que elas estavam cometendo ali. Então eu tomei posse disso na palavra da semana passada. E então, durante segunda a sábado, acontece sim problemas relacionais. Sim. Então, quando nós vamos, né, me coloco ali para dormir, vem, né, a palavra de, aquele fulano falou isso, aquele fulano, né, falou aquilo. E essas palavras vêm. E então começa aquele sentimento de raiva. Mas nesse momento, nós precisamos exercer essa fé de que Jesus é o Cristo. Ele soluciona todos os problemas. E então, nesse momento, eu pego o que eu escrevi, as minhas anotações, e eu medito como Estevão, ele se comportou naquele momento. Ele não ficou com um sentimento de ódio, pelo contrário, ele estava com um sentimento de Marte, de entrega, e ele perdoou aquelas pessoas, ele orou, ele salvou aquelas pessoas. E então, nesse momento, eu começo a meditar e tomar posse disso. Porque se a palavra de Deus, ela está longe da tua vida, do teu dia a dia, então ela é apenas um conhecimento só. Mas quando nós colocamos a palavra dentro da nossa vida, nós começamos a experimentar coisas diferentes. E isso, sabe, você só vai conseguir experimentar quando você tirar um tempo para meditar e orar. Senão você nunca vai experimentar isso. Ou quando você faz o fórum. Quando você compartilha, tem comunhão com outra pessoa. Então, nós precisamos, primeiro, tomar posse da palavra. E, durante a semana, personalizar ela. A palavra, para que ela seja realmente nossa. Então, quando terminar o culto de domingo, não vai simplesmente ir embora. Fica, compartilha, faz fórum com o irmão que está do teu lado. Não importa se você vai fazer isso bem feito ou mal feito. O que importa é o tanto que você vai colocar, vai entrar dentro de você essa palavra. Tem pessoas
Tem pessoas, né, as pessoas que elas estudam bem, que elas são inteligentes, o que elas fazem é escutar do professor. E geralmente essas pessoas aprendem porque elas ensinam o amigo que está do lado. E não, então, o nosso cérebro, ele funciona assim. O que entra nele, quando sai, é que nós tomamos posse como se fosse nosso. Eu sei que estudar e a palavra de Deus são coisas diferentes, né? Estudar em escola e tal. Mas o importante é que tudo que está entrando dentro de você, você precisa soltar. Você precisa soltar. Por isso o momento do fórum é importante. Então, antes de você ir embora, solte um pouquinho com um dos seus irmãos aí que estão do seu lado. É importante esse momento de fórum. Principalmente, né, dentro da semana, né, de segunda a sábado, que você tem esse momento de meditação. Eu tenho essa rotina de escrever o que eu tô sentindo, né, durante a semana. E aí eu medito para ver o que a palavra de Deus estava falando sobre isso. E aí é quando eu consigo organizar meu sentimento, organizar, né, e receber a resposta de Deus. Então, tome posse para que a palavra se torne sua. Então, quando a palavra de Deus começa a andar junto com a tua vida, você será um sacrifício vivo. Essa palavra, ela se tornará viva dentro de você. E então você vai começar a experimentar o poder de Deus. Lá em Atos 2:46 está escrito: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Era todo dia que eles faziam isso. Sabe? Por que nós, todos os dias, estamos, né, lendo a Bíblia, estamos orando? Porque aqui na Bíblia está descrito que todos os dias eles faziam isso. Então, desta forma, nós precisamos ter esse momento para sermos fortalecidos. E então, quando a palavra é personalizada, ela começa a aparecer como convicção em você. Lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 15, está escrito. 2 Timóteo 3, do 14 ao 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Que nós possamos ter essa convicção. Quando iniciar amanhã de segunda-feira, se a palavra de Deus for a primeira coisa que vir na tua mente, com certeza você terá vitória durante a semana. Mas se na segunda-feira de manhã você não lembrar qual foi a palavra da semana, que você pegue as anotações que você fez e medite nela. O momento de contemplação e de adoração começa a se tornar então natural dentro da tua rotina. E quanto mais essa palavra começa a ser tua, né, personalizada, mais fortalecimento. Lá em Isaías 40, do 28 ao 31, está escrito assim. Isaías, capítulo 40, do 28 ao 31.
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Então, quando você começa a meditar, independente, todas as pessoas que estão cansadas e exaustas, a palavra de Deus tem poder para te levantar. Se você cair ou tropeçar, a palavra de Deus é poderosa para te levantar. Quanto? O quanto, então, essa palavra é poderosa? Está escrito aqui. É tão poderosa que você vai voar como águia, correr e não fica exausto. Então, recebendo essa força. 3, que nós possamos evangelizar juntos. Então, com certeza, quando essa palavra começa a ser personalizada na tua vida e você começa a viver ela, pessoas começarão a ser salvas ao seu redor. Lá em Atos 2:47 está escrito: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, desta forma, todos os dias o Senhor tem enviado pessoas para ser salvas aqui na Igreja Missionária Evangélica. O que eu quero que você lembre é que quando você é bem-sucedido na tua adoração aqui na igreja, os teus negócios também são bem-sucedidos. Conforme a igreja vai crescendo, a tua casa também vai sendo abençoada. Então eu quero que você entenda que a igreja crescer significa que bênçãos abundantes serão na tua vida. Então, essa meta de uma igreja, né, de 3.000 pessoas é a vontade de Deus, não é uma coisa assim esporádica, mas é a vontade de Deus. Porque quando nós formos uma igreja de 3.000 pessoas, a calamidade que acontece no Japão, ela cessará. Quando a igreja se tornar uma igreja de 3.000 pessoas, os teus negócios, o teu trabalho será abençoado. Então, o que nós precisamos depositar, né, nos dedicar no evangelismo. Lá em Atos 13:2, está escrito assim. Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, através do evangelismo, nós vamos, né, cumprindo essa promessa de evangelização. Ah, então não precisa de igrejas regionais? Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de evangelismo significa conquistar, significa você avançar. Então, a igreja, né, ela tem um sistema e nós vamos cumprir esse sistema e nós vamos também ter comunhão, fórum com os nossos irmãos. As igrejas regionais, se elas não estiverem dentro também do sistema da igreja,
elas não vão conseguir dar suporte para irmãos que passarem pela luta. É muito importante. Por exemplo, dentro de um jogo de futebol, tem um momento de você atacar e tem um momento de você proteger. Então, nós não podemos só atacar, certo? Porque se nós só atacamos, às vezes eles passam, né? O inimigo passa, então nós também precisamos proteger. E se nós também só protegermos, nós não vamos ganhar nada, não vamos conquistar nada. Então, nós estamos com essa meta, 3.000 pessoas. Nós precisamos então fazer o quê? Que seja uma igreja que tenha a estratégia de atacar e proteger, né? Ter um equilíbrio. Por exemplo, pastor Isaías está no campo, né? E nós estamos aqui com esse campo aqui no Japão nas nossas mãos. Nós precisamos evangelizar. Isso é atacar e salvar, né? Conquistar e salvar. Então, que você possa, né? Fazer fórum com as pessoas, seus irmãos que estão do seu lado, sentado ao seu lado, porque dessa forma nós estamos protegendo também. Então, quando nós estivermos dentro dessa graça, então acontece o quê? Né? Dentro ali, em Atos 41, está escrito assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, que cada um de nós, né, da Igreja Missionária Evangélica, possamos seguir evangelizando dentro do tipo de evangelização que a Bíblia nos ensina. Então, venha, né, aos domingos, no culto de domingo, adorar ao Senhor e tomar posse da palavra e meditar nessa palavra durante a semana. Lá na carta de Efésios 6:18, está escrito assim. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, que nessa semana você possa tomar posse da palavra do Senhor. E dentro da oração, que você possa ser fortalecido e personalizar essa palavra. Nós não estamos fazendo uma luta individual. Nós somos um time, nós somos uma igreja e somos um time. Todos estamos juntos, lutando juntos, que nós possamos receber essa graça e sermos transformados pela palavra do Senhor. Então, antes de ir embora, compartilhe com o irmão que está do seu lado. Faça um fórum com ele e vá para a sua casa. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos que nessa semana, Pai, nós possamos receber a tua graça para personalizar a tua palavra e que ela seja nossa. Que a tua palavra possa me transformar e que o Senhor possa, Senhor, me ajudar e me levantar para que eu voe alto como águia. E que a Igreja Missionária Evangélica possa ser uma igreja de 3.000 pessoas, para que o Senhor possa, Senhor, operar fortemente no Japão. Que o Senhor possa nos ajudar para isso, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.